Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje vamos fazer mais um comprar e vender, onde nós trazemos tanto análise de longo prazo quanto análise aí de médio prazo de alguns ativos da Bolsa. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E quero deixar com vocês a nossa promoção que vai até o próximo dia 12 de outubro, referente ao Dia das Crianças, o cupom FUTURO25, que dá 25% de desconto na compra do nosso produto, caso vocês comprem em até 12 vezes no cartão. E para quem pagar à vista, o desconto vai para 35%. Vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso canal do Telegram e vou falar duas das nossas estratégias que combinam bem com esse vídeo. Uma delas, a estratégia de longo prazo, a carteira Thiago Prux, que está entre as nossas carteiras aí de ações de longo prazo. Nós temos outras também, assim como outras carteiras diversificadas, que é uma carteira basicamente buy and hold, está com desempenho aí de 59% contra 12% do Ibovespa nos últimos 12 meses. Esse ano está em torno aí de 30%. E a estratégia do rastreador, que é a estratégia de médio prazo, que a gente busca aí operações de 3 a 6 meses, que também está com desempenho acima de 20% esse ano, e 83 contra menos 5 do Ibovespa desde janeiro do ano passado. Então, a primeira empresa que a gente vai falar hoje, pessoal, é a Taesa, que é uma das principais transmissoras de energias do país. Hoje eles têm mais aí de 39 concessões em operação, mais de 11 mil quilômetros de linhas de transmissão, mais de 2.500 em construção. Eles têm presença em praticamente todo o país, isso é importante em termos de distribuição geográfica. Lembrando que o prazo médio aqui dessas concessões é em torno aí de 17 anos. É uma empresa que tem um histórico bastante consistente de pagamento de dividendos. Só entre 2006 e 2020 foram distribuídos mais de 9,5 bilhões e a expectativa é que continue com essa sólido pagamento de dividendos aí para os próximos anos. A tendência é manter. Lembrando que eles têm uma base de ativo premium, que é dedicada à transmissão. Inclusive, recentemente a Taesa inaugurou o maior projeto, o Greenfield, que é a linha de transmissão de Janaúba, um projeto aí de mais de 950 milhões de reais. E, além disso, é uma empresa que faz muita questão para olhar para essa parte de excelência operacional. Ela tem uma alta taxa de disponibilidade de linhas de transmissão, acima aí de 99%, tem uma sólida geração de caixa, é um segmento que tem uma previsibilidade muito boa, esse segmento de transmissão, e tem também uma boa governança corporativa. Quando a gente vai para a parte de disciplina financeira, também é uma empresa que tem rígidos controles de custos e é uma empresa que tem muita facilidade para captação de recursos, assim como outras empresas do segmento de energia, até porque ela tem essa previsibilidade de resultados, e caso ela precise fazer alguma aquisição, ela também tem facilidade aí para captar recursos. Inclusive, na próxima quinta-feira, nós teremos o leilão aí da CELG, da parte de transmissão da elétrica de Goiânia. O lance esperado aí é na casa de R$1 bilhão. E a Taesa que vai participar também desse leilão. Quem vai participar é Energias do Brasil também, a Transmissão Paulista, inclusive tem o mesmo controlador aqui da Taesa, e a CPFL, que é controlada pela chinesa State Grind. Lembrando que eles ficaram com os ativos de transmissão da CE, da Gaúcha CE. Foi quase 2,7 bilhões aí que eles pagaram por esses ativos. Então, uma dessas empresas aqui deve ficar com esses bons ativos aqui da CELG, no leilão da próxima quinta-feira. Em termos de resultados, pessoal, o final do ano passado e esses 6 primeiros meses têm sido fantásticos aí para a Taesa. Ela deve divulgar também bons resultados agora no terceiro trimestre. Inclusive, ela vai divulgar os resultados no próximo dia 10 de novembro. Ela está com um yield aí de mais de 12%, um ROI acima de 40%. E que dificilmente vai se repetir no ano que vem, até porque nós tivemos aí o IGPM ajudando muito nos resultados da empresa. O IGPM explodiu e só no segundo trimestre agora nós tivemos mais de 360 milhões de reais impulsionando os resultados da Taesa em função do IGPM, Mas a Taesa não tem nada com isso, acabou divulgando resultados muito fortes. A receita nesses 6 primeiros meses subiu 25% em relação ao mesmo período do ano passado. E o lucro líquido também disparou, aqui mais de 46%, chegando a 1,2 bi,
margem EBITDA gorda, margem líquida gorda, né? E nós tivemos um pagamento de mais de R$ 1 bilhão de dividendos nos primeiros 6 meses desse ano, tá? Mas como eu falei, é um ótimo ativo, sim, pensando no longo prazo, mas dificilmente vai repetir, né, no ano que vem um resultado tão bom quanto esse ano em função da questão do IGPM. O que vale a pena a gente olhar de perto aqui na Taesa também, pessoal? Primeiro, a Taesa é controlada aí pela ISA e pela CEMIG, né? Tem uma possibilidade da CEMIG vender a participação que ela tem na Taesa, e a ISA, né, que, como eu falei, também controla a transmissão paulista, poderia exercer o direito de compra. Claro que isso aqui não tem data, a gente acredita que em algum momento esse negócio vai sair, mas ele pode demorar 1 ano, quanto pode demorar 3, tá? Mas tem uma possibilidade boa, né? Já que a CEMIG já vem fazendo algum tempo aí venda de ativos, inclusive recentemente ela vendeu a participação que ela tinha na Light e não teria nenhuma dificuldade aqui também para fazer a venda da Taesa, mas isso é outra história, tá? E quais seriam as possibilidades, né, pessoal? Da ISA exercer o direito, né? E caso ela exerça o direito e fique com a parte da CEMIG na Taesa, quem sabe no futuro poderia ter uma junção aí da transmissão paulista com a Taesa, e se ela fosse vender para outra empresa ou vender no mercado, enfim, a gente teria que ver com quem fosse ficar, com quem ficaria essas ações, né? E outra questão importante é que nós temos aqui a TBE, né? A TBE, que é a Transmissora Brasileira de Energia, é um grupo formado, né, por uma parceria, né, uma joint venture entre a Taesa e a Alupar, tá? E caso a CEMIG venda a participação que ela tem na Taesa, a Alupar pode ficar com 50%, né, que ela tem de direito na TBE, tá? Ela poderia comprar, né, essa parte que está com a Taesa, né? Inclusive, a gente já viu uma movimentação da Alupar, que caso a CEMIG fizesse essa venda aí da Taesa, eles poderiam ficar com um pedaço lá da TBE. Claro que eles fazendo essa compra, exercendo esse direito que eles têm, a Taesa receberia um bolão aqui de dinheiro, né? Pelo menos 4 a 6 bilhões de reais aqui o pessoal da análise estima, mas aí não dá para dizer que é bom, né, pessoal? Porque perderia uma receita boa. Então a gente teria que ver lá no futuro se valeria, né, a pena para quem gosta da Taesa manter, né, mesmo caso a gente tenha essas alterações, tá? Mas como eu falei, isso é papo mais para adiante, né? Até porque a gente não tem nada confirmado nesse momento. E como riscos, né, pessoal, o principal aqui no caso da Taesa é caso nós tenhamos alguma mudança de regras aí em contratos futuros que podem deixar esse segmento aqui que é bem atrativo, deixar esse segmento menos atrativo, tá? Fora isso, a empresa vai continuar divulgando resultados aí nos próximos anos, tá? Em termos de médio prazo, né, pessoal, quando a gente olha lá para o gráfico, né, a gente não costuma fazer muitas operações na Taesa, eu nem lembro se na estratégia do rastreador a gente já fez, acho que uma vez só, mas quando a gente olha aqui no médio prazo, né, a ação está com uma tendência boa de alta, né? Ela subiu de março do ano passado, da mínima da crise até agora, mais de 73%, né? Não estaria errado comprar a próxima aqui, a casa dos 35, 36 reais, né? Acreditando na continuidade aqui desse movimento. Claro que essa alta que foi estimulada por essa questão do IGPM e talvez, quem sabe, por essa possibilidade aí de venda por parte da CEMIG, né? A gente até poderia discutir se está no momento bom para comprar Taesa ou outras empresas que também trabalham com transmissão, mas para venda, nesse momento, o pessoal da análise não enxerga motivos aí para fazer recomendação de venda, tá, pessoal? No caso aqui da Taesa. E o segundo ativo, né, pessoal, a Movida, né, uma empresa de um setor que cresceu muito aí nos últimos anos, tá? Um setor que vive um ótimo momento, que cresceu tanto organicamente, principalmente via aquisições, se beneficiou da questão dos juros baixos, porque essas empresas aqui elas precisam de alavancagem. Não é barato, por exemplo, para Vamos comprar um caminhão, ou para Movida, ou para Localiza comprar um carro. E, claro, nós tivemos toda essa mudança aí de hábitos, tanto do consumidor pessoa física, quanto das empresas, né? As empresas alugando carros, frotas, pessoa física comprando carros das empresas de locação, pessoa física alugando carros, né? E fora isso, tem uma penetração baixa ainda quando a gente compara com outros países do mundo e devemos sim ver um crescimento ainda maior, né, do setor aqui de locação nos próximos anos, né? Isso que o setor automobilístico, né, vem sofrendo já há quantos anos no Brasil?
né? Em 2020, nós tivemos uma queda de mais de 30% na produção e a frota das empresas aqui acabou crescendo. Então, mesmo com o setor capengando, vamos dizer assim, as empresas aqui cresceram bem, incluindo a Movida, que está entre as principais companhias, junto com Unidas e Localiza, né? Lembrando que eles foram comprados pela JSL lá em 2013 e depois da compra aqui a JSL fez a companhia bombar. Lembrando, né, pessoal, que hoje a holding é a Simpar, aí nós temos JSL, temos a Movida e temos a Vamos aí entre os principais ativos. E basicamente aqui são essas atividades, né? O Rent-A-Car, que é da parte de locação de veículos, a gestão e terceirização de frotas e também a parte de seminovos, que era onde a Movida ficava devendo um pouco mais para as outras empresas, mas veio melhorando aí bastante nos últimos trimestres, né? Quando a gente pega aqui na parte de Rent-A-Car é 30% aí da receita total, no último trimestre foi 60% na parte de venda de seminovos, né? E ela é muito forte aqui na parte de gestão e terceirização de frotas, né? E nos últimos trimestres, e isso deve se repetir no próximo, no terceiro trimestre, né? A empresa vai divulgar os resultados agora no próximo dia 27. O que vem ajudando muito nos resultados é principalmente a parte aí de venda de seminovos, né? A venda de usados, que foi favorecido pelo aumento da demanda, os carros novos zero aí que eles subiram demais o preço e os usados também subiram o preço, né? Isso acabou ajudando aqui os resultados dessa companhia. A gente estima hoje que as três empresas devem ter uma participação de mercado aí de mais de 10% hoje na venda de seminovos, tá? É uma empresa também, né, que passou bem pela crise, né? Claro que ela teve custos, despesas em função da crise, mas a receita do segundo trimestre desse ano de 1.200 bilhão, a receita líquida já é maior do que no segundo trimestre de 2019, né? Já está acima aí do pré-pandemia. Receita líquida de aluguéis foi 538 milhões, né, no segundo trimestre e de 600 e a parte de venda, né, de seminovos aqui 673 milhões, aqui eles colocaram como venda de ativos. E o lucro líquido disparou também. O ano passado foi pequeno, né, até em função da pandemia, 2,6 bi, e cresceu do segundo trimestre de 2019 de 41 para 173 milhões de reais, né? Inclusive, agora no mês de setembro eles pagaram mais de 510 milhões de reais de dividendos, tá? Quais outras questões que a gente deve observar aqui, né, pessoal? Primeiro, a possibilidade aí de junção, né, da fusão da Unidas com a Localiza deve sair só em janeiro do ano que vem e deve ter alguma restrição por parte do CAD, até porque se a gente somar as duas empresas, né, a Unidas e Localiza, as duas juntas vão ter uma participação de 72% do mercado. Então, dificilmente o CAD vai aprovar isso aqui. Outros riscos, mas a gente não enxerga no curto prazo isso como um risco, vamos dizer, das empresas competirem em preço, por exemplo. Dificilmente a Unidas junto com a Localiza colocaria os preços para baixo, né, o que poderia prejudicar a Movida. A gente não enxerga uma possibilidade disso acontecer no curto prazo, até porque como o segmento tem uma penetração baixa, não tem por que tu baixar preço para se prejudicar, né? Em relação à concorrência, a gente já viu entrada de montadoras, entrada de Porto Seguro, né, na parte de assinatura de veículos. Claro que como essas empresas ganharam muito dinheiro, a gente olha a quantidade de dinheiro que a Movida ganhou, isso acaba chamando a atenção de outras empresas do mercado, mas não são empresas ainda que atuam focadas nisso, né? Então, nesse momento, a gente não enxerga muito risco em relação a essa questão da concorrência, né? Tem também essa parte de regulação. A gente sabe que essas empresas têm incentivos e benefícios, por exemplo, para a compra de carros aí via montadoras, mas dificilmente eles perderiam esse benefício agora, porque daí sim a indústria automobilística aqui teria um baque muito grande. Hoje, para a gente, a principal questão seria uma alta mais acelerada da taxa de juros, voltar lá para 10%, 11%, 12%, poderia prejudicar as empresas, até porque elas teriam mais dificuldade para captar, o crédito ficaria muito caro, ficaria muito ruim para o consumidor também. Mas para a parte de captação, né, a gente viu que na parte de vendas até agora não atrapalhou, pelo contrário, a parte de seminovos acabou subindo. E na parte de captação de recursos, essas empresas vêm captando muito forte aí com debêntures, né? Recentemente, inclusive, a Movida captou 1,7 bi de debêntures, né, para basicamente aí compra de ativos.
Então, nesse momento, a alta dos juros não atrapalhou a companhia. Para longo prazo, tá, pessoal? Ou para o longo prazo, o pessoal aqui da análise prefere a Simpar, entende que tem um desconto em relação à parte da Movida, a parte da Vamos, a parte da JSL, mas para quem gosta da Movida, né, como ativa de longo prazo, que é a principal receita da Simpar, né, é um ativo interessante também. Para médio prazo, a gente opera bastante na Movida, inclusive a nossa última recomendação aqui foi no mês de março desse ano, e a recomendação de venda foi aqui, no dia 26/7, né, quando perdeu esse canal de alta, ela não conseguiu romper aqui a casa dos R$23. Foi uma operação que deu 20 e poucos por cento de ganho, e nesse momento aqui não tem muito a se fazer com Movida, né? Possivelmente o pessoal está de olho, né? Se voltar aqui para casa dos R$15, R$16, ou se posteriormente tiver um outro ponto interessante aqui no gráfico, pode ser que pensando nessas operações aí de 3 a 6 meses a gente volte a se posicionar na Movida, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, duas empresas aí que vale a pena ficar de olho para longo prazo, para médio prazo. Lembrando que aquela estratégia que eu comentei de médio prazo do rastreador, nós temos um desempenho bem interessante desde julho de 2017, 1.875 contra 71 do Ibovespa. E aqui, como eu comentei, operações de 3 a 6 meses e a carteira Thiago Prux de longo prazo, que está entre as nossas carteiras de ações, um retorno de 377 contra 88,76 do Ibovespa desde abril de 2017, como eu falei aqui, uma carteira buy and hold, tá? Não esqueçam, aproveitem aqui a promoção, né? Vou deixar aqui na descrição o link dos produtos e qualquer dúvida vocês podem nos contatar, o e-mail contato@capitalismo.com.br, ou então clique aqui no link e nos chamem no WhatsApp, no Telegram, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!